Paz a todos. Continuando nos comentários de Emmanuel ao Evangelho de Mateus, agora já dentro do Sermão da Montanha, neste vídeo iremos apresentar o item 9, 10 e 11. Este capítulo 5.3, Emmanuel fez 6 comentários, então vamos dividir em 2 partes. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Neste primeiro comentário, Emmanuel fala-nos da humildade de espírito. E nos diz que a humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. A importância da verdadeira humildade. Amealharás recursos amoedados e mancheias. Entretanto, se te não dispõe a usá-los, edificando o conforto e alegria de todos, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim a feição de teu próprio cárcere. Aqui lembramos-nos da mensagem de Jesus quando nos disse, que aonde estaria o nosso tesouro também estaria o nosso coração. Então, para todos que amontoam de uma maneira egoísta os bens, sem procurar promover empregos, desenvolvimento e assim por diante, para colocar o dinheiro para girar, promovendo o bem para todos. Não estou falando aqui em distribuir com pobres, doar, mas na realidade de prover situações em que todos possam crescerem juntos, mas que tão somente juntam os dinheiro, deixam em banco, muitos até que corruptos, que colocam para o exterior, deixam lá em bancos da Suíça, paraísos fiscais, com todo esse dinheiro parado. Certamente, no momento futuro, quando o espírito desencarna e vai para o mundo espiritual, sofre muito, porque cristaliza-se toda a sua vida onde deixou o dinheiro. Realmente, Emmanuel nos apresenta esse conselho maravilhoso para procurarmos sermos mais voltados para o espiritual. Erguerás teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, ascendendo a luz e benefício de todos, como quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade, a introdução da loucura. Então, acontece não só com a questão do dinheiro, mas também com a questão do conhecimento. É necessário que partilhemos tudo que adquirimos com todos para o benefício de todos, uns ensinando aos outros. E continua-nos nosso querido mentor. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O campo mais belo não dispensa o fio d'água, que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. Nos apresenta aqui nosso mentor que todos precisamos uns dos outros. O mais rico desse planeta, financeiramente falando, precisa dos mais pobres para que eles sirvam de trabalhadores, para cuidar da sua casa, cuidar do seu negócio, porque ele não vai fazer tudo. Precisa de alguém. Então, o mais belo campo precisa daquela água simplesinha que ele veio para possa assim alimentá-la. Estamos ligados uns aos outros. Bem-aventurados humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas dos céus. Belíssima interpretação. Essa parte aqui é interessantíssima. O item 10, que é a pergunta 313 do livro O Consolador. A pergunta é o seguinte: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Porque esta
esta expressão pobres de espírito, com o advento da igreja constantiniana, né? Foi quando a igreja primitiva deixou o seu caminho e se uniu ao Estado romano, principalmente com o Edito de Milão, e a partir dali a igreja começou a ser uma igreja de Estado, mas não a igreja primitiva que Jesus havia ensinado para aquele povo. Os seus líderes começaram a jogar essa interpretação de uma maneira completamente errônea, e muitos hoje ainda usam dessa maneira, né? De que os pobres eram que herdariam o reino dos céus. Isso levando de uma maneira bem literal. Então muitos, para conquistar a salvação, doavam tudo à igreja. Não era nem para distribuir para os pobres, era doar mesmo à igreja, né? E hoje, queridos companheiros, ainda tem pessoas que vão a igrejas que buscam arrancar tudo que eles têm, justamente com esse objetivo, de que se você vai para o céu, você não vai precisar de prata e ouro, né? Bem, vejam que resposta maravilhosa. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhes seguirem o ensinamento, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. O objetivo era, como sempre chamava Jesus, o reino espiritual. E ele asseverou várias vezes: meu reino não é deste mundo. E no item 11, sejamos ricos, interpretação maravilhosa de Emmanuel, né? Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas, ali solapare o edifício das errôneas conclusões. As aparências enganam, e como enganam. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Queridos, aqui o nosso mentor Emmanuel deixa bem claro, né, que não é a aparência daquele que é pobre, aquele que está numa situação muito difícil, né, aquele vai até dizer que existe até mendigos, né? Às vezes pode um mendigo ser altamente orgulhoso, né, enquanto que uma pessoa que tem muitas posses pode ser humilde. Então essa humildade de espírito, na realidade, nos traz uma questão espiritual, não fixa no material. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres, lamentavelmente ricos de sovenícia. Esta é uma grande verdade. E continuando, pobres de espírito. Na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. Eu quero lembrar nesse momento que todas as aplicações de Emmanuel no Novo Testamento, esses comentários, ele traz justamente esse princípio, que não traz uma interpretação do texto, mas sim trazendo a interpretação espiritual do que o texto está apresentando. O ouro será muitas vezes difícil provação, e os cismos sociais da terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno
brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Belas aplicações do nosso querido mentor Emmanuel. Pois bem, vamos continuar ainda no próximo vídeo as aplicações de Emmanuel a Mateus, capítulo 5 e o versículo 3. Paz e luz a todos.